Olá, gente boa, meus santos e também minhas santas. Hoje celebramos o terceiro domingo da Páscoa, em que contamos com uma belíssima narração do encontro de Jesus com os discípulos de Emaús. Mas primeiro é importante a gente relembrar aquilo que nos diz o apóstolo Pedro, que proclama em alta voz a esperança que habita o coração de cada ser humano. Contemplar a face de Deus, buscar com serenidade o caminho da vida, experimentar aquilo aqui e agora que será plena na glória. Tudo aquilo que nós esperamos no futuro já está diante de nós. Ouvir a narração também dos discípulos de Emaús é ocasião de encontrar de novo o ressuscitado que caminha conosco para nos dar força para continuar a caminhada com Ele. A sua presença na palavra, na Eucaristia e nos irmãos e irmãs faz arder o nosso coração e nos alimenta para anunciar Jesus e o seu Evangelho a todas as criaturas. Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu aos discípulos e discípulas que se reúnem em torno dessa certeza e partem para anunciar essa boa notícia a toda a humanidade. É que a liturgia da palavra neste domingo nos presenteia com o relato dos discípulos de Emaús, uma das mais belas passagens do Novo Testamento. Conta a nossa história, na verdade. O nosso desânimo por Jesus estar ausente, a nossa desconfiança no que os outros falam, o nosso retorno às mesmices de sempre. Até que Jesus entra no cenário que nossa descrença criou para criar a nova vida e também as nossas relações. Na estrada nos dá companhia, na companhia nos dá a palavra. À mesa nos dá os sinais de seu corpo e do seu sangue. O resultado é a nossa ressurreição para a comunhão e a missão. É que só no Evangelho de Lucas encontramos o relato dos discípulos de Emaús, que, como eu disse, é uma das pérolas do Evangelho. Com rara maestria e beleza, Lucas nos mostra como o Senhor ressuscitado está presente na vida e no caminho das pessoas e como pode ser também encontrado. Toda essa beleza que nós percebemos. Então, os dois discípulos, ou os dois peregrinos, são símbolo de todos nós. De fato, nosso coração, nosso semblante e o nosso caminho mudam quando encontramos o vivente na mesa da palavra e também do pão. O caminho desenhado por Lucas do não reconhecimento, que está ali no versículo 16, ao reconhecimento do Senhor, ali nos versículos 31 e 45, é o caminho proposto ao leitor e também à leitora que queiram fazer a experiência de encontrar com o Senhor. Nossa vida, ela é feita de acontecimentos. Alguns acontecimentos bons, outros ruins. Alguns são consequência das nossas atitudes e decisões. Outros surgem sem que os tenhamos provocado. É verdade que nós nem sempre somos responsáveis por aquilo que nos acontece, mas sempre somos responsáveis pela maneira como estamos lidando com aquilo que nos acontece. A morte de Jesus na cruz
foi um acontecimento extremamente negativo para os discípulos. Ao vê-lo crucificado e morto, a esperança que haviam depositado nele morreu também. É por isso que esses dois discípulos deixam Jerusalém, lugar de crucifixão e morte de Jesus, e dirigem-se para Emaús. O Evangelho nos revela a tristeza e o desencanto desses discípulos. Tristeza e desencanto que algumas vezes marcam a nossa vida de maneira intensa e também profunda. Mas como lidamos com acontecimentos que nos deixam tristes e desencantados? A reação mais comum é o afastamento, é o abandono das pessoas e da própria realidade que estamos. Por não acreditarem mais na possibilidade de mudança ou de uma recuperação, algumas pessoas abandonaram também determinado relacionamento ou até mesmo a sua vida profissional. Outras, talvez, não chegaram à atitude radical do abandono, mas estão seguindo pela vida com o rosto nitidamente triste, expressando então desencanto, como estavam os discípulos de Emaús. Exatamente nessa situação de tristeza e desencanto, Jesus se aproxima dos dois discípulos e começa a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Eis aqui algo muito comum em nossa vida. Não reconhecemos que Jesus caminha conosco. Nos esquecemos de que Ele mesmo prometeu: eu estarei convosco todos os dias. Como é que não reconhecemos o ressuscitado que caminha conosco? A razão é que nós estamos presos em nossa dor. Nos deixamos cegar pela tristeza e pela falta de esperança. Nos fechamos a qualquer tipo de ajuda que pudesse nos fazer compreender as coisas de uma outra maneira. O que Jesus fez para ajudar os discípulos a saírem de dentro do túmulo de tristeza e também de desencanto? Ele primeiro quis ouvi-los, deixou-os falar. Nós precisamos falar sobre o que sentimos, precisamos dar nome àquilo que está trancado em nossa alma ou muitas vezes entalado em nossa garganta. Quando falamos sobre o que sentimos, quando damos nome às coisas, às emoções, começamos a administrar o que está acontecendo conosco, deixando de simplesmente sofrer passivamente os acontecimentos para dar então outra visão. Sobretudo nos nossos relacionamentos, precisamos falar o que sentimos e precisamos igualmente ouvir o outro. Ter a coragem de silenciar e deixar a pessoa falar como ela se sente em relação a nós ou aquilo que fazemos. Após ouvir os discípulos, Jesus deu a sua interpretação sobre os acontecimentos que havia enterrado a esperança deles. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. O que Jesus fez foi mostrar justamente àqueles discípulos que a nossa vida não é fruto do acidente ou do acaso. Há um propósito para cada um de nós estar aí no mundo. Diante de cada coisa que nos acontece, é importante nos perguntar: o que a vida, seja o Deus, está trazendo, ou tentando me dizer com isto? Qual atitude, a vida está pedindo que eu tenha
diante desse acontecimento. Embora esse fato seja desagradável, sofrido, será que não há uma forma positiva, construtiva de eu lidar com ele, do que simplesmente desistir de tudo e ir embora para Emaús? A luz que começou a clarear a visão dos discípulos veio da Escritura. A Bíblia não é um livro de respostas fáceis e práticas a todas as perguntas que hoje temos no coração, mas é luz. Ela nos oferece a palavra que pode ampliar nosso horizonte de compreensão das coisas e nos indicar caminhos diferentes para lidar com os acontecimentos, caminhos que nos tornam maduros e responsáveis para com a nossa própria história de vida. Enquanto a voz do nosso ego nos aconselha a fugir de toda experiência difícil, a voz de Deus, na sua palavra, nos incentiva a enfrentar aquilo que está nos acontecendo com serenidade, liberdade e responsabilidade. Conversa vai, conversa vem. A noite chegou e os 2 discípulos pediram àquele homem que caminhava com eles: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Eis a maneira como Jesus, após a ressurreição, escolheu estar junto dos seus discípulos, junto da sua igreja. Pela palavra da Escritura, sobretudo o Evangelho, e pelo partir o pão, que é a Eucaristia. Eis também uma indicação importante para nós, que comungamos a Eucaristia, nos colocar junto das pessoas que se afastaram das nossas celebrações ou que nunca estiveram nelas. Pessoas que caminham por este mundo desorientadas e muitas vezes tomadas pela tristeza e pelo desencanto. E dialogar com elas de modo que em seus corações renasça a alegria, a esperança, o sentido da própria vida e elas possam confirmar: realmente o Senhor ressuscitou. Tenhamos a Eucaristia mais perto de nós. Permitamos que ela amplie a visão que temos da própria vida e nos ajude não somente a compreender melhor os acontecimentos, mas sobretudo a confirmar em nossos corações a convicção acerca da verdade da ressurreição. Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirá que teu santo experimente corrupção. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com essas palavras. Ele não foi abandonado na região dos mortos e sua carne não conheceu a corrupção, que é o que nós encontramos no texto dos Atos dos Apóstolos. E retomemos, quem sabe diariamente, o apelo que faz o Papa Francisco em vista de nos tornarmos então sempre mais uma igreja em saída, uma igreja que se coloca junto dos desencantados e dos entristecidos deste mundo, para ajudá-los a interpretar suas histórias de vida à luz da fé e do plano do Pai. De salvar todas as pessoas em seu Filho Jesus Cristo. Ajudemos as pessoas do nosso tempo a tomarem consciência de que a fé, a esperança deles devem ser colocadas em Deus, como a segunda leitura nos aponta. Jesus caminhou com os discípulos
que estavam tristes e com medo. Hoje Jesus também caminha conosco e podemos encontrá-lo sempre quando fazemos nossas caminhadas, sobretudo se estamos tristes e com medo. Quando ouvimos a palavra de Deus, quando o convidamos para entrar na nossa casa e no nosso coração, quando comungamos e partimos o pão, quando vamos à comunidade que se encontra reunida. E dando continuidade ao nosso momento de oração, me coloco na presença de Deus como de costume. Recolho-me imaginando a viagem de Jesus ali pelos caminhos até Emaús. Peço aquilo que quero. Abre, Senhor, os meus olhos para ver-te e o meu coração para receber-te. E me identifico com o anônimo dos 2 discípulos e olho e ouço tudo o que eles conversam. Um santo e abençoado domingo para todos nós.